Olá, boa noite, bem-vindos ao Ponto de Conexão. Eu sou Cris Viegas e fico contigo até às 11h30 da noite. Hoje vamos falar sobre as ações contra o feminicídio, como o pacote aprovado esta semana pelo Legislativo Gaúcho. Desde o começo do ano até agora, 21 mulheres foram mortas no Rio Grande do Sul. No total, 15 projetos do pacote antifeminicídio foram aprovados. A maior parte deles recebeu o aval unânime dos 46 deputados. Uma das propostas aprovadas institui o sinal de emergência no comércio para mulheres em situação de risco. As vítimas podem sinalizar um pedido de socorro expondo a mão com um X marcado, preferencialmente com batom vermelho. Os funcionários dos estabelecimentos devem estar preparados para identificar o símbolo e imediatamente chamar a Brigada Militar ou a Central de Atendimento à Mulher. Outra proposta que recebeu aval dos deputados define a Patrulha Maria da Penha como política permanente do governo estadual. Isso garante que o programa tenha continuidade e seja fortalecido ao longo dos anos. Também aprovado o projeto para que empresas gaúchas com benefícios fiscais ofereçam treinamento a funcionários homens sobre o combate à violência doméstica. O texto original previa obrigatoriedade para essas instituições, mas uma emenda protocolada pela base do governo retirou a imposição e definiu a atividade como uma possível exigência para a concessão de incentivos tributários. Esse é o tema do Ponto de Conexão de hoje. Para a gente discutir as ações de combate ao feminicídio e o pacote aprovado pelo Legislativo Gaúcho, nós recebemos hoje aqui no estúdio da Rede RS a deputada estadual Sofia Cavedon. Boa noite, deputada. Boa noite, Cris. Obrigada pelo convite. Importantíssimo esse tema. Muitas iniciativas a gente precisa tirar do papel. Obrigada, bem-vinda aqui ao programa. Também está conosco a vice-presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, Cláudia. Seja muito bem-vinda, Cláudia Coutinho. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para nós é um grande prazer estar aqui representando a ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, e para debater um tema que é tão importante. Muito bem, e a gente também tem a participação no formato online da secretária da Mulher do Rio Grande do Sul, Fábia Richter. Boa noite, secretária, seja bem-vinda ao Ponto de Conexão. Boa noite, Cris. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Boa noite aos colegas aí que vamos participar do debate. Essa semana para nós foi bem importante porque fizemos uma entrega, né? Então acho que é importante podermos falar sobre isso. Bom, perfeito. Eu já começo dizendo a todas, né, que é um prazer poder conversar sobre esse tema que é tão fundamental e que o programa é para ser realmente conversado, então vocês estão bem à vontade para interagirem umas com as outras, né, e fazerem os comentários, se complementarem, então super em casa. Obrigada. E eu vou começar então trazendo aqui para a deputada, porque um dos projetos aprovados nesse pacote pelo Legislativo é de sua autoria. Então, vou pedir, então, né, deputada, que você fale um pouco sobre esse projeto e como você vê que ele possa trazer uma efetividade nesse combate à violência. Então, olha só, nós construímos juntos e cumprimento a secretária Fábia, né? E a nossa querida companheira Dari, que fez um debate bonito, que as jornalistas são alvo de violência, então dá para fazer uma analogia com o meu projeto que olhou para as mulheres que atuam na segurança, que atuam nos campos de futebol, que atuam na segurança pública, nas praças, nas ruas, e que atuam na vigilância, e atuam no transporte de valores, nas guardas, no trânsito,
Porque conversando com elas, por 2 movimentos, tá? O primeiro, conversando com elas, eu fiquei chocada que mesmo fardadas, elas, a reação de quem é reprimido, orientado, né, ou a quem ela precisa abordar, não é uma reação igual dos homens. As pessoas reagem praticando violência, praticando assédio, violência de gênero, né? Então, nos campos de futebol dizem horrores para essas mulheres. E eu até me espantei, eu digo, mas nada é feito, é porque não é registrado, porque não tem uma vamos dizer assim, uma lente para isto, né? Então o nosso projeto, por esse motivo, olha para elas, e pelo segundo motivo, porque elas estão em corporações masculinas, majoritariamente masculinas. São poucas mulheres. E também, então, há um assédio intracorporis, né? Que acontece chefia nas relações, o desprestígio, o silenciamento, a não valorização nas chefias, uma série da relação, mesmo a relação desigual que homens têm com mulheres acontece dentro das tropas. E uma terceira dimensão, e a secretária vai comentar, sabe, a dupla, tripla violência que sofre uma mulher quando ela vai buscar ajuda e chega numa delegacia, só tem homens, ou chega num espaço que precisa de proteção, só tem homens, porque os homens, de maneira geral, não dão valor para aquela dor, para aquela violência sofrida. Às vezes banalizam, às vezes mas tu gosta, mas tu faz, mas por que tu, né? N situações em que nós, infelizmente, também temos nos agentes de segurança uma postura que reproduz a violência de gênero. E a gente, então, pensou o projeto junto com elas e acho que isso tem que chamar atenção, por decisão política, porque ele é um dos mais recentes que eu apresentei. Eu tenho mais antigos. Eu tenho um que está para ser votado agora, estabelecendo os 21 dias de ativismo, já está na Comissão de Educação, mas eu escolhi esse porque ele tinha recém-chegado na CCJ, por essa decisão política de priorizar, de puxar para frente os projetos. Vocês citaram vários aqui no início. Ele pode ser votado logo. E eu estou muito feliz com isso, porque o governo vai ter que pensar. O que nós pensamos? Protocolos, seja prevenção, campanhas de prevenção, de valorização dessas mulheres e também protocolos para percepção desta violência específica, de atuação, autuação e repressão a essa violência. Então, proteger as mulheres que nos protegem, para poder estimular a mais mulheres estarem nesses lugares, que é o lugar da força física, que é o lugar da repressão, que nunca foi destinado a nós, né? E que é muitas vezes contra nós, a nossa liberdade. Perfeito. Eu vou estender então à secretária Fábia uma avaliação sua, assim, primeiramente, né, secretária, dos projetos que foram aprovados. E como que a gente pode fazer com que esses projetos sejam efetivos, né, na garantia aí da segurança das mulheres. Bom, eu tenho uma experiência de executivo bastante longa, né? Eu fui secretária de saúde de um município onde depois eu fui prefeita. Então, são mais de 20 anos de trabalho no executivo. O executivo sempre ele é muito desafiador, né? Mas é assim a possibilidade que a gente tem de conseguir executar as propostas, os projetos, e construir política pública é uma coisa muito séria. Então, ainda mais em circunstâncias que os recursos eles são finitos, eles não sobram e eles têm que ser bem aplicados, né? E em contrapartida, também preciso dizer da minha frustração aqui de vocês não mostrarem nada do que nós apresentamos essa semana também, né? Porque nós apresentamos ao Rio Grande do Sul uma grande estratégia de combate à violência. E a deputada que deve me ouvir, talvez com mais frequência, eu sou de um município do interior. E o município no qual eu fui prefeita tem 8.000 habitantes e trabalha basicamente com produtores rurais. Então aqui nós temos que falar também da mulher que não está na zona urbana, que ela está na zona rural.
E a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul que nos escutam são neste formato. Nós estamos falando de 390 municípios do Rio Grande do Sul que tem menos de 20 mil habitantes. E então, toda vez que a gente constrói uma política pública, a gente tem que estar olhando exatamente o quanto que nós vamos ter de abrangência nisso. E nós entregamos algo ao Rio Grande do Sul que é uma grande estratégia para que nós não tenhamos a violência e consigamos mudar algumas atitudes, porque por mais que nós tenhamos dito durante décadas as mulheres podem ser o que querem ser, a sociedade ainda não está preparada para essa mulher para ser policial. É por isso que o homem reage e outros homens reagem, os colegas dela, e por isso que nós temos inclusive algumas mulheres que reagem também. Então nós temos aí uma questão que não se muda com facilidade, né? Então um projeto dessa envergadura, ele é claro, ele precisa ser feito. Essa mudança, essas mulheres, elas não podem ser expostas a um louco que vai as agredir, que vai as humilhar, falar o que quer, porque a gente sabe que isso se reproduz e a pessoa não precisa estar sendo presa para ela fazer isso. Basta ela ser minimamente confrontada com um posicionamento feminino, a gente já tem isso. Com certeza. Né? Nós tivemos uma colega da presidente Cláudia aí que no Grenal ela foi ofendida gratuitamente, né? Que foi a Alice. Então, assim, como frear isso? É difícil a gente construir este protocolo, né? Como nós vamos construir uma mudança de concepção que tem que ser social? Então, nós temos que ter muita clareza de que nós temos que fazer uma caminhada, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, e não temos essa metodologia no Brasil instalada, que é de igualdade de gênero lá na escola. Porque a gente ainda tem, mesmo com vários estudos, né, muita evidência científica, nós ainda temos modelos reproduzidos e nós estamos, junto com a Secretaria da Educação, tentando identificar qual a melhor metodologia. Embora não se tenha um alinhamento nacional, a gente está debruçado sobre isso, tentando entender qual a metodologia para que a gente consiga mudar essa concepção na escola, que é a base da sociedade onde as crianças vivem. Eu quero dar um exemplo real, tá, Cris? Para quem está nos ouvindo. Como são os intervalos nas escolas? Como que é o comportamento dos meninos e das meninas? Qualquer pessoa que está nos assistindo pode procurar estudos. Entra no Google School, no Google Acadêmico e procura. Tem estudos no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo que mostram o comportamento de meninos no intervalo e das meninas no intervalo. As meninas ficam à margem do intervalo, à margem do espaço, né, que é coletivo, que é de todos, mas os meninos ficam ali jogando bola na quadra, correndo, ocupando toda a maioria do espaço livre do intervalo. E as meninas acabam ficando à margem, né, porque elas não conseguem competir com isso. Foi assim comigo, foi assim com a minha irmã, foi assim com a minha filha, está sendo assim com a minha sobrinha. E nós precisamos romper isso, porque por mais que queremos criar filhos diferentes, a sociedade os impõe uma caixinha e a gente segue nesse modelo. Então, eu acho que tiveram vários projetos fantásticos. Um deles nós estamos já instituindo lá na secretaria, que é a Linha Calma. Muita coisa boa, ótimo. Mas qual é a verdadeira receita, né, deputada? Qual é a verdadeira receita? Porque eu sou do executivo, eu sei operar, conheço orçamento público, a gente consegue construir algumas coisas. Agora, qual é o formato certo para ser assertivo nisso? Porque há muitas camadas, é algo muito profundo e cada um precisa deixar de falar somente e nós temos que ter mais ações. E isso é individual, é com cada pessoa.
Perfeito, secretária. A gente pode ir conversando e ao longo da conversa podemos trazer mais detalhes dessas ações que o governo anunciou entre a terça e a quarta-feira. Vamos falar deles, vamos falar detalhes também dos outros projetos. A gente deve falar a respeito disso. E quero estender aqui para minha colega, para a Cláudia, que justamente conversávamos, né, sobre as ações que a Ari fez recentemente, lançando também campanhas, né, se unindo aí a essas iniciativas de combate à violência, e que logo após, né, como a secretária acabou de relatar aqui, logo após uma ação durante o jogo, a gente teve mais um exemplo, né, de como as mulheres são alvo, né, de ataques, de ofensas, né, da falta de respeito, né, e de que maneira, né, a Ari espera que essa campanha que vocês lançaram possa ecoar na sociedade. Bom, boa noite de novo, né, para vocês, para a secretária. A Ari lançou no sábado passado a campanha institucional contra o feminicídio, justamente porque a gente entendeu que nós também precisávamos, como uma instituição que representa o jornalismo, representa jornalistas e as empresas de jornalismo, nós precisávamos nos posicionar e chamar a atenção. Então, ela é uma campanha que foi feita pela agência Move, agência de publicidade, nossa parceira já em outras situações. E é uma campanha que a gente busca falar com dois públicos, né? O público do jornalismo em si, para que a gente possa refletir e pensar sobre a importância do papel do jornalismo nesse processo, né? A campanha até ela diz de uma outra forma, mas ela diz: nós não podemos mais pensar na última notícia. Nós temos que trabalhar bem antes. O jornalismo tem que trabalhar bem antes da última notícia, que é quando a mulher se silencia, né? Então a gente tem que chamar, e aí a gente conversa também com o público de uma forma em geral, para que as pessoas percebam os diferentes sinais que as mulheres vão dando ao longo do seu processo, porque o feminicídio ele é a última página. Então, antes disso, como chamar a atenção? Tem essa campanha que a gente falou há pouco do sinal vermelho na palma da mão, tem o outro sinal também que se faz, né, de pedir ajuda, mas mesmo antes disso, a sociedade, ela precisa, a rede de proteção precisa estar bem atenta a todos os tipos de sinais que a mulher dá, né? Eu sempre lembro assim daqueles exemplos de, nossa, ela era tão presente, tão participativa, e lá pelas tantas ela não sai mais com as amigas, ela não vai mais ao cinema, ela não vai mais tomar um shopping. O que está acontecendo? Vamos nos antenar, né? Vamos sinalizar, vamos ir atrás, vamos ajudar, porque certamente ela já está numa relação não muito saudável. E aquilo que a gente falou foi tão estranho, assim, porque sábado teve esse evento do lançamento da campanha, seguido de um bate-papo com duas jornalistas, a Manuela Borges e a Fabiana Reinholtz, onde a gente também falou aquilo que a deputada Sofia comentou, que é a violência que nós, mulheres, sofremos ao longo do exercício da nossa profissão. E no domingo, antes do Grenal, um grupo de jornalistas mulheres entrou em campo com uma faixa chamando a atenção para o feminicídio, vamos denunciar, né, ligar ao 190. E logo depois que a gente fez a volta olímpica, em torno do gramado, a nossa colega Alice foi agredida por uma pessoa que inclusive estava com a sua mulher do lado. E aí até o que a gente comentou antes, eu fiquei pensando, nossa, se tem filhos, como é que esses filhos são educados? Né? Então, essa questão do feminicídio, realmente é muito ampla, né? Porque é a questão da educação, é a questão da saúde pública, de tudo, etc. Com certeza. A gente tem, claro, o extremo da violência, né? Que são
todos esses feminicídios que a gente vem acompanhando. E a gente tem também aquela violência que ela está, de certa forma, velada, ela acontece numa verbalização, numa ofensa, né? Ou numa violência psicológica, mas ela está ali, né? Entre as camadas, ela está enraizada, ela está estruturada, né? E eu acho que isso é o que nos mostra assim, o quanto esse é um tema complexo, muito complexo, né? E a gente precisa pensar em todas as partes, né? A questão dimensões, de todas as dimensões. Gostaria, né? Por favor, secretária, à vontade. Eu gostaria de voltar à questão da profissão, que a deputada, né, trouxe o projeto das mulheres da segurança. Eu sou enfermeira, né? E nós, da enfermagem, estamos, né, com uma grande campanha, o nosso conselho, a respeito da violência, né? Porque nós temos, assim, inúmeras situações onde a enfermagem, ela sofre muito. Por exemplo, nós somos uma profissão feminina e levamos sobre nós um estigma horroroso da erotização, né? E nós temos muitas jovens, eu que tenho redes sociais bastante ativas, sou uma referência da enfermagem, o pessoal, eles comentam coisas absurdas e que muitas vezes não conseguem nem denunciar. Por quê? Porque por isso que eu lembrei de falar, porque a mulher ainda é julgada. Sempre a culpa é dela. Será que tu não deu mole? Então, por exemplo, nós temos jovens que usam calça branca, que usam jaleco, que tem que usar um jaleco que seja mais alongado, porque não dá para mostrar, né, o corpo, porque muitas vezes tu te abaixa para ferir a pressão. Se tu tiver um degote, aparece um pouco do teu colo. E, infelizmente, nós temos pacientes, familiares, colegas que fazem interpretações erradas dessa mulher sorridente, querida, que cuida, que protege, e entende que a pessoa está sobrando, né? Então, temos muitos problemas sobre isso. E também nós temos problemas, especialmente com as colegas da enfermagem, das enfermeiras mesmo, não as técnicas de enfermagem, mas quem tria nas emergências, que é serem xingadas, humilhadas, ofendidas, inclusive com violência física, porque as pessoas não entendem a demora nos atendimentos no momento da triagem. E por incrível que pareça, não xingam os gestores, não xingam também a classe médica, xingam a enfermagem. E também temos um contexto assim de que hoje meus colegas políticos entram nas emergências de sola, filmando todo mundo, e acaba que muitas vezes sobra para a enfermagem também. Então, seguindo essa linha, nós temos assim muitas profissões onde as mulheres acabam, e a enfermagem, ela tem muito de ter mãe solo, porque são mulheres que trabalham muito, né? Eu tenho uma história que eu vivi em Minas Gerais, que eu fui participar de um evento, e que estava lá um vereador participando do movimento a favor da categoria, filho de uma técnica de enfermagem, hoje advogado. E ele chorando, ele disse assim: mãe, eu preciso te pedir perdão. Hoje eu sei o quanto que tu passou para me formar advogado, mas eu preciso te pedir perdão porque muitas vezes eu quis que a mãe do Douglas fosse minha mãe. Porque ela estava comigo no Natal, ela estava comigo no Ano Novo, ela estava comigo no aniversário e tu não estava. Mas é porque eu sei hoje que tu estava cuidando das outras pessoas. Então, muitas são mães solo, porque acabam que trabalham tanto que não conseguem estabelecer os relacionamentos e acabam criando seus filhos muitas vezes sozinhos. Então, sim, nós temos, né? Estou dando aqui um exemplo da vida real, né?
de quanto que a gente precisa melhorar e o quanto que a mulher é exposta a diferentes situações. Eu tenho uma fala para mim que é muito forte. Olhando os casos do ano passado, que eu fiz um trabalho de investigar, né, o que aconteceu e onde nós podíamos ter impedido a morte das mulheres, e por isso que chegamos à estratégia que apresentamos na terça-feira, foi porque as mulheres, elas não denunciam. Das 80 mulheres que morreram, 75 não denunciaram. Mas por quê? Porque a polícia não é acolhedora, porque não tem DEAN, porque a mulher não se sentia acolhida? Sim, pode ser que sim. Mas nós temos hoje uma incidência muito maior do feminicídio nos municípios menores, com menos de 100 mil, menos de 50 mil habitantes. E é muito mais difícil para a mulher denunciar num lugar onde ela é conhecida. Mas independente de tu não ser conhecida ou ser conhecida, a mulher ela é julgada e muitas vezes ela é julgada pela sua própria família. Nós temos um 0800 que atende as mulheres e que atende os municípios e que estamos 24 horas conectados, cuidando, né, especialmente linkando ao judiciário, linkando à força policial. E nós vemos mulheres que denunciam, o homem vai preso e o seu próprio pai diz: mas por que tu fez isso? Ele era um homem tão bom, ele só te agrediu, né? Então, as mulheres, elas são julgadas, elas se sentem culpadas, elas não têm apoio e nós temos, assim, que falar muito sobre isso, mas nós não podemos só falar. Nós precisamos mudar de atitude, porque aquela mulher que estava ao lado daquele homem, lá no Beira Rio, e que ele chamou a colega Alice, né, de um nome ruim, que quando a gente quer machucar uma mulher, a gente vai lá na honra dela, né? Quando a gente quer ofender uma mulher, a gente vai lá na honra dela. Eu sei porque eu sou política e várias vezes isso acontece comigo. E aí ela, do lado dele, em vez de dizer: que isso, não fala isso, ela sorri e fica achando que está tudo lindo. Então nós temos muito a fazer. Secretária, eu posso então fazer um diálogo contigo, a tua provocação ali do início, que tu conversava sobre o tema qual a tecnologia, qual a mudança na escola, né? E aqui nós exemplificamos as jornalistas, são as mulheres da segurança, são as mulheres da enfermagem. É real, toda a sociedade está marcada por essa desigualdade de gênero e por essa formação machista, violenta, que humilha as mulheres, que submete as mulheres. Eu quero trazer a imagem desse menino, do jovem adulto, que never regret, que ele foi preso e com a camiseta dizendo que não me arrependo de nada, né? Do movimento Red Pill, que como que um rapaz que viu toda a repercussão, que viveu a dor dessa menina, não tem nenhum pingo de empatia, de arrependimento, de sofrimento, né? De vergonha, por exemplo. Então, aí voltamos à educação. Porque a sociedade tem que tomar muitas medidas. Quando a gente pensou em protocolo, é porque a tropa toda tem que ser ensinada que a violência acontece, tem uma reação lá no campo que é diferente para a mulher, sua colega, né? Do que para o homem. Então nós vamos ter que fazer capacitação, e eu ouvi no seu pacote do governo, que tem capacitação. Eu quero dialogar com o pacote, que eu acho super importante, mas eu quero só lembrar que o Eduardo Leite, ele sancionou em 2020, o governador, o meu projeto de lei, que construiu 13 diretrizes para uma educação que valorize mulheres e meninas e previna a violência. Foi em 2020. E que nós, infelizmente, nós não tivemos uma política, não foi pensada uma política nem desenvolvida pelo governo, e nós não paramos de fazer. Nós estamos indo nas escolas, a Brigada vai nas escolas, o Ministério Público vai nas escolas, a Defensoria vai nas escolas, porque todos, desde lá, eu me lembro do primeiro mandato do governo, foi quando eu assumi. Então, Eduardo Leite assumiu o governador, eu assumi como deputada em 19, Fábia, secretária. E nós passamos os 4 anos, e eu fui procuradora da mulher no último ano,
e nos 4 anos lutando para recompor o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Então o governo não tinha essa percepção dessa necessidade. Eu acho que nós temos um avanço agora. Foi no último ano o Conselho e no segundo mandato toda uma luta para ano passado reconstituir o Ministério. Precisou de muita morte. Bom, então o que dirá na educação? Eu quero dizer que a lei foi sancionada, porque o governador não seria contra, mas não houve desdobramento. Mas muitas escolas já fazem algumas coisas. Está muito bonito, a gente fez, pela Comissão de Educação, 2 livros das boas práticas pedagógicas. Nos 2 tem capítulos sobre emancipação das mulheres e meninas. Então não tem jeito, nós temos que tomar todas as medidas, é rede de proteção, é abrigo, que a hora vem a casa da mulher brasileira. Acho que a senhora pode falar das medidas, porque eu até gostaria de ouvir, acho que a população também, mas nós temos que fazer o enfrentamento cultural, nós não temos saída, nós temos que fazer o enfrentamento cultural, que é cerceado na escola, é cerceado, a escola cívico-militar é para não acontecer isso, os movimentos conservadores dizem que a escola não deve educar, não deve tratar sexualidade, não deve tratar as relações, deve apenas ensinar. E nós temos um filme Seu Professor, Escola Sem Partido, são movimentos do campo conservador. E o governador sabe muito bem, porque ele vetou, inclusive, o homeschooling, a partir de toda a posição que nós tivemos unificada das entidades educacionais. O governador nos ajudou. Ele vetou o homeschooling, porque há um movimento de educar em casa. Em casa, onde 80%, 70 e tantos por cento, acontece o crime contra as crianças e contra as mulheres. Então, acho que ele vetou. Então, acho que agora a sociedade vem amadurecendo. Acho que, assim, a gente está todo mundo envolvido, o presidente da República ao governador. É hora da gente não deixar passar a oportunidade de fazer o enfrentamento da reprodução do sexismo. E aí, lá na escola, precisa problematizar todos aí, as várias diretrizes, assim, problematizar os estereótipos do lugar destinado às mulheres e meninas, a maneira de comportamento, enfim, a discriminação, problematizar todas as violências, seja contra a mulher negra, ou seja contra a mulher e racista, né? Mulher com deficiência, que também elas sofrem muita violência, né? E as mulheres LGBTs. Então tem diretriz para tudo. Eu sempre digo para a escola, vocês têm lei que as protege, né? Que ela era 15484, hoje ela compõe o Estatuto da Defesa dos Direitos da Mulher. Então, eu queria, secretária, até lhe ouvir dialogar, porque esse combate cultural não é fácil na política, porque, né, nós temos um movimento, porque assim, não dá para dizer, ninguém hoje assume que é reprodutor do machismo, ninguém assume, as lideranças políticas não assumem, mas na verdade nós temos uma reprodução patrocinada, temos nas redes, mas também ingenuamente por igreja, sim ou não, por, né, aquele modelo de família, por mídia que não se desperta e continua reproduzindo estereótipos, 1000 coisas. Então, fazer o enfrentamento cultural para construir igualdade é fundamental. Eu queria lhe ouvir e quero dizer que ninguém tem uma fórmula pronta, mas na Islândia eles chegam a fazer atividades em que invertem os papéis com as crianças. Esses dias eu vi. Interessante. Né? Temos que ler mulheres. Então tem muita coisa que é possível e é desejável e necessário que se faça. Sim, eu vou lhe falar com a minha experiência de prefeita e de secretária de Estado, que é pouca, né? Eu tenho 6 meses aí na Secretaria de Estado, mas eu sempre militei, por exemplo, quando secretária de Saúde, eu militei muito no movimento de saúde, não de adoecimento, não de doença. Eu sou desse campo. Eu não quero que as pessoas adoeçam, eu quero que as pessoas passem por processos de não adoecimento. Eu posso não estar doente hoje, mas eu posso estar adoecendo, né? E a violência é fator predisponente para um monte de doenças. Então, sem dúvida, qualquer violência doméstica, violência no trabalho, qualquer situação, ela vai te levar a um constrangimento pessoal, que vai te levar a um processo que pode desencadear uma doença, sim. Um estado emocional conturbado é uma coisa, não entender o meu sentimento é uma coisa. Só um pouquinho. Acho que nós perdemos a conexão com a secretária,
Mas a gente tem que fazer um intervalo, nosso primeiro intervalo. A gente vai para o intervalo, retoma aí o contato com a secretária e seguimos conversando por aqui. Então, daqui a pouquinho a gente já está de volta. Estamos de volta com um ponto de conexão, agora são 10 horas e 39 minutos e estamos falando sobre a violência de gênero, né, e as ações contra o feminicídio aqui no estado. Sobre esse assunto estamos ao vivo aqui no estúdio da Rede RS com a deputada estadual Sofia Cavedon, com a Cláudia Coutinho, que é vice-presidente da ARI e também participa conosco ao vivo e de forma online a secretária da Mulher do Rio Grande do Sul, Fábia Richter. Nesta semana, o Senado aprovou um conjunto de 3 propostas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, incluindo iniciativas de prevenção, mudanças na Lei Maria da Penha e a criação de uma medalha para reconhecer homens que atuam no combate à violência de gênero. A gente tem entre as aprovações aí uma alteração da Lei Maria da Penha. O projeto estabelece novas regras para a chamada audiência de retratação. Pelo texto, esse procedimento ele só poderá ocorrer se houver a manifestação da própria vítima apresentada antes do recebimento da denúncia pela Justiça. A proposta busca impedir que a audiência seja convocada automaticamente pelo juiz sem a solicitação da mulher. Então, a gente vai ouvir agora um trechinho de uma entrevista da própria Maria da Penha, que falou para a TV Senado a respeito das atualizações da lei. A lei já é considerada uma das melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha, né? E o aperfeiçoamento dela também são importantes, né, que aconteça, é importante que aconteça. Eu quero dizer que o que a gente precisa é mudar a cultura do machismo, porque não adianta se ter a melhor lei do mundo se quem vai aplicar a lei é machista. Então, esses aplicadores da lei também precisam ser educados, porque com certeza foram educados numa cultura antiga, né? Com certeza viram na sua casa acontecer o machismo e eles estão achando que o machismo é uma cultura que deve ser conservada e não é. Ela falou e disse, ótimo, né? Mas ela é maravilhosa. Eu queria a opinião de todas vocês com relação a essas propostas aprovadas no Senado, né? E também falar um pouco a respeito da medalha, né? E que é encaminhada a homens que se envolvem no combate à violência contra a mulher. Porque ao primeiro momento que eu li, eu fiquei pensando assim, mas será que isso já não seria uma obrigação? Será que tem que receber uma medalha? Não sei, que eu gostaria de ouvi-las, né? Eu vou começar com a secretária, que no bloco anterior, secretária, a gente teve um problema na conexão, a conexão caiu, mas a secretária está de volta conosco aqui. Na verdade, eu estou no meu celular, porque eu cheguei atrasada e não deu tempo de abrir o computador, e estou no celular e meu filho me ligou. A gente imaginou. Sem problema, sem então, problema. Eu quero lhe dizer, deputada, respeitando, né, a Cris, eu vou responder as questões ligadas ao Senado e à medalha. Eu também não gostei muito da medalha, tá? Eu preciso dizer isso. Mas, deputada, vamos conversar, vou lhe convidar para ir na Secretaria da Mulher. Eu vou lhe receber com o maior carinho, vamos falar sobre várias coisas. Eu quero lhe dizer o que eu penso sobre a Casa da Mulher Brasileira e eu não tenho dúvida de que a educação, nós temos que defender muito a educação. Agora, eu acho que nós não temos que fazer a educação segmentada, nós temos que ter pessoas melhores, com mais empatia, com mais compaixão. Porque daí todo mundo vai ser melhor respeitado e a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa. Acho que é uma coisa muito mais simples do que a gente quer fazer. Não precisa ser a palavra aquela que vai causar problema. Nós não teríamos ódio se nós conseguíssemos ensinar as pessoas a ser mais generosas. É sobre isso, né? Há muita
particularidade para algo que deveria ser simples. Existe o bem, existe o mal. Nós temos que ser essencialmente bons, solidários, termos empatia e compaixão. Porque é isso que está faltando. E aí eu quero dizer que eu falo por mim, né? Quando eu entro para o mundo da política, o mundo da política é um mundo de tubarões. Tu tem que virar uma leoa. E eu fui prefeita numa época que de 497 tinha 19 mulheres só prefeitas no estado do Rio Grande do Sul. Eu fui prefeita 2 mandatos. O meu último mandato só tinha 19 mulheres. E tu acaba te embrutecendo nisso tudo. E essa coisa mais rígida, mais tensa, mais dura, isso vem muito do masculino. E nós precisamos mudar isso. E a educação é que tem que trazer essa transformação. Então aqui nós estamos falando de valores. Quais são os valores que estamos ensinando para as nossas crianças e para os nossos jovens? Né? Porque se eles têm valores desde o berço, desde aquilo que tu constrói com eles, mesmo a escola, ela vai ter dificuldade para entrar, mas ela pode, os grupos sociais, a sociedade vai moldar os nossos filhos. Por isso que a gente não consegue criar filhos completamente assertivos, porque é uma troca também com os ambientes que eles convivem. Então, eu estou à sua disposição, tá, deputada? Por favor, vá me visitar. Vou ficar muito feliz. Quero muito. Antes de tu comentar o Senado, deixa eu fazer um comentário para... Porque olha como é filosófico e nós podemos pensar em diferentes dimensões. Eu concordo, em princípio parece simples. Se todo mundo aprender a ser bom, a ser empático e a ser solidário, não vai ter violência contra a mulher. No entanto, os homens são ensinados que serem bons é eles serem os protetores, eles serem os arrimos de família, eles serem os fortes. Então, assim, tem uma formação que é muito dura e pesada para os homens carregarem, Se eles são frágeis, se eles chorarem, o grupo masculino vai cair em cima dele e vai chamar ele de fraco, de boiola, de fracassado, de corno. Entende? Então isso é muito pesado e eles não vêem saída. Se ele é corno, ele não vê saída, ele só pode se matar. Ele não tem. Então isso é muito duro para mulheres e para homens. Elas são as mortas e eles acabam com a vida deles. E aí eu queria só trazer um outro elemento para as gurias opinarem, para a senhora opinar. Porque veja, e tem um elemento importante. Nós conseguimos fazer com que as mulheres evoluíssem. Elas estão evoluindo. Porque as mulheres, todas elas, a senhora estudou os casos e eu sempre acho, e eu me perguntava, eu acho que a gente tem que olhar o caso de cada um. Todos os casos são casos de separação, são casos de não, são casos de ruptura. Ou seja, as mulheres dizendo, poxa, eu quero a minha autonomia, eu quero a minha liberdade, o meu corpo, eu mando, o meu corpo, minhas regras. Então, aconteceu a evolução das mulheres. Então, nós vamos ter que aprofundar. Por que não aconteceu a evolução dos homens? Porque não aconteceu. Exatamente. Porque não aconteceu. Exatamente. Temos convergência completa nisso. As mulheres já são o que querem ser, mas a nossa sociedade ainda não está preparada. Esse é o slogan da secretaria, Mulheres para o Mundo. Quer dizer, as mulheres neste mundo já são o que querem ser, mas agora nós vamos ter que azeitar esse mundo que não consegue se dar conta. Eu gostei muito, para não dizer que eu sou oposição, só pela oposição que eu não sou. Eu gostei muito da chamada de vocês, não maquie, denuncie. Foi uma grande sacada da secretaria, do governo, na campanha que fez e que eu acho que não pode parar. E eu propus, inclusive, na reunião da nossa Procuradoria, que a Assembleia também entre em campo para fazer campanha nas redes, nas rádios, na TV, assim como todos os órgãos, judiciário, legislativo, porque é caro, mas nós precisamos fazer. E eu gostei muito, porque não maquie e denuncie, é porque fazer de conta, maquiar, às vezes, poxa, porque as mães querem proteger o menino, mesmo que ele tenha sido agressor, as mães, os pais, né? Esse menino que diz eu não me arrependo de nada, ele está reforçado pela família, só pode estar reforçado pela família. Só para fazer uma observação dentro daquilo que vocês estão falando de que nós mulheres conquistamos e estamos conquistando há muito pouco tempo.
tempo. A própria lei da Maria da Penha é de 2006, está fazendo 20 anos. A lei do feminicídio é de 2015. A lei que faz a tipificação da importunação sexual é de 2018. Então, são conquistas recentes. Então, a gente está... essa ebulição das mulheres, ela é muito significativa porque é tudo muito recente que está acontecendo. Então, não, e o crime da honra, né, Cláudia? De 2023. Há bem pouco tempo. 2023. Há bem pouco tempo nós podíamos ser devolvidas ou mortas porque tínhamos algum pecado contra a honra dos homens, né? Realmente é muito recente. Mas sobre o Senado, eu cada vez que eu escuto a Maria da Penha falar, eu fico pensando o quanto que para ela deve ser difícil, né, desafiador, ver o nome dela em uma lei tão importante e, ao mesmo tempo, muitas vezes não bem usada, né? Eu gosto muito, assim, das colocações dela, ela é muito razoável sempre, né? E isso é importante, né? Que a gente coloque a razão e não a emoção nas coisas. E realmente... a legislação, de uma forma geral, ela tem as suas interpretações e as suas teses. Então, eu sou uma pessoa que eu falo muito de que nós não vamos ter delas em todos os lugares. Nós temos que capacitar com muita força toda a força policial do Rio Grande do Sul, porque todas as mulheres, inclusive as do município onde eu estou, que é a minha casa, assim, tem 8.000 habitantes. Não vai ter uma DEAN aqui. Se eu só militar por DEAN, eu estou determinando que uma grande fatia de mulheres do Rio Grande do Sul não terá um bom atendimento, não será acolhida sem julgamento. E não importa, porque às vezes a gente tem mulheres que também não atendem bem em diferentes profissões, e isso inclui as da segurança, né? E aí a gente precisa garantir que as mulheres sejam bem atendidas. Por isso que parte importante dos 7 milhões de investimento de capacitação é para a força policial, toda ela, né? Não importa se ela é civil ou militar, mas nós não vamos desistir enquanto inclusive, nós temos equipe da secretaria que vai treinar a força policial. Porque nós vamos treinar com base da avaliação de risco, com avaliação, com a questão do acolhimento, da não revitimização, porque quando a gente diz que o que vai salvar, que vai diminuir o feminicídio é ter mais delegacias especializadas da mulher, ter mais Maria da Penha, ter mais patrulha Maria da Penha, a gente está dizendo de uma forma subliminar para o resto da força policial que esse problema não é dele. E isso é um engano. Perfeito. Porque o problema é de todos nós. Perfeito. Né? Então, claro, eu tenho brigado por isso. Não temos orçamento para ter DEAN em todos os lugares, então para tudo e vamos melhorar tudo. Aí depois a gente vai recompondo com delegacias. Mas do jeito que está com esse discurso, não dá para sustentar. Está errado. Então isso é importante, porque isso foi uma conquista nossa. Eu quero que todos saibam que eu e o secretário Ikeda, nós nos deparamos com um limitador de orçamento e a gente fez ali, quem vai levar o orçamento? E eu briguei pelo um orçamento que é um orçamento preventivo, de anterior da violência, que é isso que a Maria da Penha espera. Eu tenho certeza disso, das vezes que a gente conversou e do que a gente escuta dela. É porque ela não gostaria de ver as mulheres precisar da polícia. Porque senão não vai ter cadeia para todo mundo. Quando precisa-se da polícia, porque todas as outras políticas públicas faltaram. Então nós precisamos nos preparar antes para que a gente não precise chegar ao extremo de ver uma mulher machucada. Porque eu sou da saúde, eu sou enfermeira, ver uma mulher machucada
ver um filho que assiste uma situação de ver a mãe ser morta pelo seu pai leva traumas tão profundos para esse indivíduo que ele nem consegue mensurar, porque ele não consegue nem sentir de tão profundo que será transgeracional para ela. E a gente não tem a capacidade de cura ainda disso na sociedade. Então, eu trouxe isso, eu sei que é difícil das pessoas talvez entenderem, mas é porque nós não podemos deixar chegar ao ponto de precisar ter como a única ferramenta para prevenir a mulher de sofrimento físico, de prevenir ela de passar pela humilhação de ir na polícia, porque as pessoas de bem não gostam de ir na polícia. E a maioria das pessoas, elas são, né, da sociedade, elas não querem ir na polícia. É um sofrimento para a mulher na polícia, ela é julgada, ela é culpada, como tudo aquilo que a gente já falou. Além do que, ir diante de um júri, de ter um mediador, de ter um juiz, uma juíza, mesmo que seja, isso não é a garantia de justiça. Porque nós atendemos as mulheres e eu as garanto que muitos mediadores, mulheres mediadoras, em alguma situação, mesmo no juizado especial, não são favoráveis às mulheres. E as mulheres também são agredidas nesses espaços. Então, o ideal, e é por isso que trabalhamos, é de que a gente consiga construir uma política pública que proteja a mulher antes dela sofrer violência física. E muitas vezes para dizer, olha só, tu está sobre alto risco, tu tem que sair de casa, tu vai ter que ir para um acolhimento. Ou nós vamos ter que achar um outro caminho, porque ela não enxerga o risco. Eu estudei os casos. A maioria das mulheres que morreram não imaginavam que os seus companheiros iriam ser capazes de matar ela. Inclusive a minha amiga Roseli de Nova Prata. Ela jamais imaginou que o companheiro dela seria capaz de cumprir as suas ameaças. Então, é por isso que nós precisamos estar em outro lugar. E sobre a medalha, acho a medalha um prêmio, né? Eu concordo contigo, Cris. Isso teria que ser que toda pessoa de bem fizesse, né? Aí sim, né? A medalha é um incentivo para a ação. A medalha é um incentivo para o fazer, né? Mas o que eu tenho um sentimento de tudo que eu vejo e vivo, e esse é o meu assunto principal hoje, né? A gente tem estudado, eu sou uma pessoa que eu paro para ler, eu durmo 4 horas por dia, eu estou sempre lendo e olhando e vendo e tentando construir a tese para o nosso estado, enfim. Eu preciso dizer que há muitos prêmios, já tem muitas certificações, mas o fato é que quando é comigo, eu tenho, volta aquilo tudo que eu tenho, que é do machismo estrutural, né? Aquilo tudo volta com muita facilidade. Então, nós temos que repetir em todos os lugares, o tempo todo. Repetir internamente para nós mesmos que nós temos que ter um comportamento diferente. Então, acho que vai ter muitos homens que vão ganhar medalha, mas quando for a mulher dele que disser não te quero mais, ela vai dizer assim, mas como? Como os outros vão... É bem isso que a deputada falou. Os outros vão pensar que eu sou corno? Como assim que tu não me quis mais? Como assim? Não, eu não posso ser fraco, eu não posso... Não, se tu não é minha, como é que tu vai ser do outro? E ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar com isso. Porque a gente tem grupo de WhatsApp, nós temos uma situação de um município que identificou que os boletins de ocorrência eram em torno de uma obra, uma indústria, uma empresa de construção civil, que os trabalhadores, quando recebiam na sexta-feira, eles tinham um comportamento muito semelhante, tinham vários boletins de ocorrência em torno dos trabalhadores daquela empresa. E foi feita uma intervenção naquele lugar. O que se descobriu? Que eles tinham um comportamento muito ruim, o que levava eles a se sentir bem grandões quando eles recebiam, e aí tem um componente do álcool, que a gente até pode falar disso também, e eles acabavam machucando as suas mulheres. Então foi feita uma intervenção naquela empresa por uma decisão daquele empresário. Esse cara merecia uma medalha, porque ele mudou a história de muitas pessoas. Então, acho que sim, né? Pode ser que ajude ou não,
Mas eu também ficou meio difícil, assim, a questão da medalha pro homem. Quando a gente está falando de algo tão sério, né, como é o caso do feminicídio, e aí entre as ações no Senado vir uma medalha para um homem, fica... não precisava ser uma medalha para um homem, Pode né? ser para pessoas que se envolvam seriamente, né, com a causa, como disse a secretária. Eu queria também te ouvir, Cláudia, com relação à medalha e com relação ao que foi aprovado lá. Não, eu acho, primeiro, eu tenho uma admiração muito grande pela Maria da Penha, por toda a sua história, por toda a força que ela representa, né? E eu entendo que é muito positivo tudo isso que foi aprovado no Senado. Mas em relação à medalha, eu achei tudo muito estranho aquilo ali. É uma política para defender a mulher, para dar um maior espaço para a mulher, e uma medalha para o homem que, então, para mim não casou muito direito. Tá? Eu queria trazer também para conversar... Eu queria fazer só uma observação, claro. Assim, já que eu estou aqui como jornalista também, né? Tem sido também feita uma discussão, talvez ainda não muito geral, muito ampla, mas sobre a própria narrativa dos casos de feminicídio, da forma como o jornalismo faz essa narrativa, né? Porque muitas vezes a gente vê que é sempre assim, a mulher foi morta. Não, ela não foi morta, ela foi assassinada. Né? E o que causou aquilo? A gente vê, às vezes, até a própria escolha das imagens das mulheres. Normalmente são imagens retiradas de rede social, onde a mulher está toda produzida, linda, maravilhosa e tal. Então, assim, essas discussões a gente internamente também vem fazendo, né? Eu acho que é um momento, secretária, Sofia e Cris, é um momento em que todos nós temos que parar, pensar e refletir aonde no nosso dia a dia, na nossa profissão, aonde a gente pode contribuir para acabar com essa situação de feminicídio e de tentativas de feminicídio, enfim. Então, essa discussão de como contar essas histórias, o que se pode, o quanto se deve expor a mulher, né, que foi violentada, que foi assassinada, eu acho que isso também é muito importante. Muito mais, às vezes, do que o autor do crime, né? Exato. A exposição. E a morte de uma mulher, ela funciona como um prêmio. A violência, o olho roxo, é um prêmio que acaba certificando o elo entre os machos, assim, o espelhamento, o reforço dessa imposição de força e de comportamento, né? Claro que a gente sabe que, por uma questão jurídica, a gente não pode, às vezes, enquanto o assassino não é julgado, condenado, a gente não pode muito, né? Mas mesmo que não se possa muito, eu acho que é importante fazer essa reflexão. Sempre ter esse filtro. E eu poderia, Cláudia, talvez, Cris, colocar também mais um elemento que eu lia também, quando a secretária Fábia diz eu estou lendo muito, também estou lendo tudo que é possível, porque ninguém tem respostas prontas, porque é muito pesado. Mas hoje, a notícia de ontem, em relação a Maria da Penha, nós tivemos a produção da produtora Brasil Paralelo, de um documentário, inclusive entrevistando o algoz dela, o ex-marido, e dizendo que ela não sofreu violência não, que tudo foi farsa, que ela não teve nenhum soco, que foi um acidente, que foi sei lá. E essa produtora Brasil Paralelo, ela nasceu no Rio Grande do Sul e ela não é a primeira. Agora o Ministério Público assumiu a denúncia e vai processar, enfim, ela já tinha sido proibida. Então, mas ela é revisionista, ela trabalha com uma destruição do feminismo ou uma exacerbação ou uma deturpação de que o feminismo agora as mulheres querem oprimir os homens. Se faz muito isso, né? E o feminismo nunca matou ninguém e ele só quer igualdade. Então, há uma produção e há uma reprodução nas redes sociais, Cláudia. Eu queria te ouvir muito o que é essa rede Red Pill e as outras redes e muita desinformação e muita incitação a hipersexualização, a tornar a mulher um objeto. A gente não quer botar censura nas coisas, mas há
violência patrocinada, celebrada, e combates a marcos legais e marcos humanizadores que a gente não vê que as redes se responsabilizem. O TikTok, o Facebook, o Instagram, enfim. Eu acho que... E, Cláudia, antes de tu responder, eu quero aumentar a pergunta da deputada Sofia. Porque, olha só, nós temos uma pesquisa que vai ser apresentada dia 24 à tarde no Ministério Público pela Universidade de Juí, que está estudando o perfil do agressor. Ah, que bom. E há isso é muito importante, Cris. Eu acho que vocês têm que trazer a professora, a doutora Joyce, ela é especialista, né, doutora em direitos humanos, e ela estuda o perfil do agressor, o homem que matou ou tentou matar e está preso no Rio Grande do Sul. Quem é este homem, né? E isso é muito importante, porque para tratar a doença nós temos que conhecer o patógeno, né? E aí, Cláudia, esse homem, ele sempre se coloca numa condição de que ele não é culpado. Os outros que lá estão são criminosos. Ele não é criminoso. Ele é um cara bom, trabalhador, ele só tentou matar a mulher dele. Ele é um cara bom, trabalhador, mas ele matou a mulher dele. E por que eu quero que tu responda junto com essa situação, assim, da pergunta, né, da construção que a deputada Sofia fez? Porque isso tem a ver com a imagem de si mesmo. E acho que esse reforço todo que o Red Pill traz, que essa trend que teve aí essa semana, né, tem muito a ver com o olhar que o homem tem e do quanto que ele gosta de ser machão. Então ele não quer perder isso, né? Isso aí. Agora queremos a tua visão jornalística. Não, primeiro, em relação às redes sociais, é mais do que evidente que é necessário uma regulamentação o quanto antes e com urgência e que responsabilize essas empresas, porque hoje é muito fácil, elas não têm nenhuma responsabilidade ou pouca responsabilidade sobre o conteúdo que é divulgado, que é disseminado pelas redes. E assim como tem conteúdos que são importantes e que são valiosos, tem muito conteúdo que tem uma amiga minha que diz o esgoto que passa pela rede ali, né? Então esse grupo dos Red Pills que trabalham de uma forma muito machista e é o desprezo total pela mulher, é total desprezo, né? A deputada Sofia falou ali no início do rapaz aquele que foi com a camiseta "não me arrependo de nada". Isso é uma das regras deles. Tá determinado no, sei lá como é que chama, no manual que eles têm, não se arrepender de nada, de qualquer tipo de violência, de atitude contra as mulheres. Então, essa questão das redes, elas são muito importantes. A gente vem já há bastante tempo questionando, atacando sobre a questão das fake news, né? A própria história dessa questão da Maria da Penha. Do Brasil Paralelo. Do Brasil Paralelo é fake news. Então, tem que saber diferenciar. A gente tem que sempre estar duvidando da informação que chega para nós. É preciso duvidar, é preciso questionar. Mas de onde que veio essa informação? Qual é a fonte primária dessa informação? Porque nas redes, mesmo nos grupos de WhatsApp, é aquela bola de neve. Ah, não, eu repassei, mas quem é que repassou? Ah, foi a prima do meu amigo que mandou para ele e tu tá repassando sem nenhuma responsabilidade. Então, é importante combater. Quando a gente fala em grupos de ódio, o bom e o mal, não sei o quê, mas tem que estar sempre atento. E assuntos importantes como esse do feminicídio, de violência e tantos outros que a gente vê por aí, a gente tem que, eu acho que a primeira coisa quando recebe uma informação é perguntar: isso aqui é verdadeiro? Quem está passando? Quem se responsabiliza pelo que está sendo dito? Eu acho que se fizer esse, vamos chamar de protocolo, eu acho que a gente ganha pelo menos deixar de passar adiante alguma coisa que esteja errada, né? E esses grupos, eles têm que ser combatidos, não tem como, né? São muito violentos. Muito.
Não, e é assim... tão ilógico, né? Assim, fazer uma ode à violência contra a mulher, não me arrependo, sendo que para ele estar ali, ele precisou de uma mãe, que é uma mulher, né? Para ele estar ali vivo, ele precisou de uma mulher. Não, agora até me lembrei um caso do futebol, não vou me lembrar o nome do jogador, foi em São Paulo, durante o Campeonato Paulista, que ele terminou o jogo, ele perdeu e ele saiu reclamando da juíza, que era uma mulher. Ele disse, mas uma mulher não pode apitar um jogo desse nível. E logo depois, ele, quando voltou a dar entrevista de novo, ele pediu desculpas porque ele recebeu no celular dele mensagens da mãe e da mulher dele, e aí ele se deu conta da grande bobagem que ele tinha feito. Porque às vezes a gente vê essas agressões gratuitas e aí 24 horas depois vem um texto na internet, nas redes sociais, todo bem montado, todo bonitinho. Então, que é tipo assim, agora vamos fazer um texto bem feitinho aqui para limpar minha barra. Então esse pelo menos foi autêntico, né? A gente precisa fazer mais um intervalo, mas é bem rapidinho. A gente vai em 3 minutinhos, a gente está de volta para o último bloco aqui do Ponto de Conexão. Estamos de volta com o último bloco do Ponto de Conexão, que hoje discute as ações de combate ao feminicídio no Rio Grande do Sul. Um tema urgente e que exige o envolvimento aqui de toda a sociedade. A gente conversava aqui no último bloco um pouco a respeito da responsabilidade, né, dos jornalistas em como narrar esses fatos. Falamos também aqui com relação à educação. E me ocorreu também de conversar com vocês sobre como as empresas, as instituições poderão se regularem também nessa questão, né? Porque a gente tem todo esse trabalho de empoderamento feminino, né, das mulheres estarem onde elas quiserem, mas a gente sabe que diariamente as mulheres enfrentam autoritarismo, machismo, né, dentro das empresas, nas mais variadas profissões, e a gente tem essa questão também do incentivo à denúncia, mas existe um fator chamado medo. Com certeza. O medo, né, seja o medo de denunciar o marido violento e ser assassinada, o medo de denunciar o colega assediador e ser derrubada na empresa, o medo de denunciar o chefe e perder o emprego. Então, né, isso é uma questão a ser discutida. Eu acho que as mulheres, elas estão se empoderando cada vez mais, conquistando seus espaços cada vez mais, mas ainda há uma caminhada enorme pela frente. Se a gente pensar a diferença salarial, se a gente pensar quando a mulher entra em licença maternidade e ela retorna da sua licença maternidade, evidentemente que ela não vai render o que ela rendia antes, porque ela está vivendo uma nova situação, né? Então tem N situações que precisam ser pensadas e nós precisamos seguir conquistando os nossos espaços dentro dos nossos mercados de trabalho, cada um com as suas profissões características, e me parece que quanto mais se debater, quanto mais se conversar sobre, levar esse assunto à tona, porque até então antes ficavam conversas muito restritas. Então, no momento em que a gente leva essas conversas para as escolas, leva essas conversas para os ambientes de trabalho, para as televisões, para outros ambientes, eu acho que ganha todo mundo. Acho que ganham nós, mulheres, e ganham também os homens, os nossos filhos, que já têm que já serem educados, criados dentro de uma outra cultura, né? Como é que a senhora vê essa questão, deputada, né? Também no meio político, né? Certamente, isso é bastante forte, né? A questão de enfrentar diariamente o machismo, o autoritarismo, né? E lidar com o próprio medo, né? Também. Sabe o que eu percebo?
porque os homens combinam o jogo entre si na política. A gente vai para uma reunião e quando tu vê, um indica o outro. Eu indico o fulano para relator, eu acho que o fulano é bem capacitado para ser... Eles jogam como um time. Os homens jogam como um time na política. Eu tenho que afirmar isso aqui, gurias. Porque isso vai explicar essa necessidade do fortalecimento masculino e de mulheres não se sobressaírem, porque as mulheres elas têm tanta capacidade quanto os homens, mas elas tiveram historicamente interditadas as suas inteligências ou direcionadas as suas inteligências, né? Porque inclusive tem pesquisas mostrando isso, que até determinada idade, eu fiz um pós-graduação, me lembro de ler um texto que eu quero recuperar, mas era muito antigo e tem que ser atualizado. Até determinada idade, 9 anos, as meninas são mais inteligentes que os meninos, depois vai mudando por causa do direcionamento, do que nós chamamos de sexismo. Né? Os homens vão para a liberdade, vão para as áreas técnicas, vão para as áreas mais complexas, e as mulheres vão para o lar, vão para o cuidado, vão para isso, para aquilo. E a inteligência é direcionada. E claro, eu acho que mais do que o medo é a vergonha, porque também a gente é muito condicionada. Acho que agora a senhora está conseguindo falar, secretária. A gente é muito condicionada que a gente é responsável pelo sucesso da família. A igreja condiciona nisso, tá? É a Virgem Maria, eu não estou desprezando, porque eu sou católica e tudo, mas a gente precisa perceber que isso é uma carga muito simbólica, muito grande. E eu sempre digo, conto nas escolas, conto para as professoras, a minha mãe, quando começou a ver que eu estava indo para a política, ela tem 93 anos, é professora, um dia ela disse assim: Sofia, presta atenção, uma casa tem 4 pilares, 3 são a mulher, 1 é o homem. Se o homem sair, se ele vacilar, a casa fica de pé, mas se a mulher sair, a casa cai. E ela me chamou para dizer isso. Era uma mulher professora adulta. O medo da minha mãe, mas é o homem que é ele que tem que ser candidato, ela me dizia. É teu marido que tem que ser, não é tu. Mas a formação da minha mãe, o medo da minha mãe, que a família se esfacelasse, isso é muito pesado. Então a mulher vai segurando e ela depois tem vergonha porque ela vai ser responsabilizada e aí depois ela tem medo. Então eu não me estudei, mas eu quero dizer que a gente percebe isso, né? Sofia, sim, Fábia, depois tu te lembra do Kinder Ovo? Tu te lembra do Kinder Ovo? Que tinha um Kinder Ovo para menina? Diferenciado. É verdade. Claro, tudo, né? Separadinho. Tinha o Kinder né? Ovo. O Kinder Ovo é o retrato do que a sociedade espera de cada um. O Kinder Ovo da menina tinha escova de cabelo, secador de cabelo, batom, panelinha, protótipo de fogão. Bebezinho, e o Kinder Ovo do menino tinha carro esportivo, foguete, ele tinha ferramentas, dizendo: vai lá, conquista o mundo e vai ter uma mulher linda aqui te esperando para cozinhar para ti. Esse era o recado que o Kinder Ovo dava. Tanto que depois a gente conseguiu tirar, né, do mercado porque vinha brinquedos separados. Era o Kinder Ovo rosinha e o Kinder Ovo azulzinho. Sim, na escola. Isso que tu tá falando. E aí, Fábia, na escola, por mais que eu acho que sim, as caixinhas das crianças já mudaram, né? Porque era assim também, era o canto das meninas, era tudo cor-de-rosa, era panelinha, era fogãozinho, e lá os meninos eram outros, inclusive brinquedos lógicos, né? Os brinquedos, os jogos, então essa por muito tempo foi essa formação. Então essa é uma pista. As escolas precisam estimular as meninas tanto quanto os meninos, e nós precisamos, e isso ninguém pode nos acusar que E as famílias agora, ouvindo vocês, estava me lembrando de uma situação pessoal de um grupo em que uma das mães de uma escola diz: convite do aniversário do fulaninho, mas o convite é apenas para os meninos. Aí, desculpem meninas, né? Desculpem meninas as mães, né? Mas ele está numa fase assim agora. E me pareceu, assim, aquilo tão equivocado, porque
Então quer dizer que menino só pode brincar com o menino e o menino não quer brincar com a menina e vai se atender, e isso não me pareceu natural. Né? Vai não ter foi a problematizado festa, pela família, né? Tipo assim, vai ter o aniversário da criança e os coleguinhas da escola vão ir, então vão todos os coleguinhas, todos, meninos e meninas. Eu tenho uma figura, uma figurinha que eu uso nos meus stories, né, do Instagram. Eu tô sempre colocando. É um menino brincando de boneca, empurrando um carrinho de boneca. Vem outro menino e diz pra ele assim: oi, fulaninho, como assim tu tá brincando de boneca? Ele disse: não, eu estou aprendendo a ser pai, estou brincando de ser pai. Exato. Perfeito. Porque isso é uma mudança. É essa mudança que nós precisamos. É essa mudança que tem o poder, eu acho, de no futuro a gente não ter, né, uma realidade como essa, de tanta violência, de feminicídio, né, de a mulher não poder dizer que não quer mais, né? Eu acho que realmente Cris, o pilar seria isso, né? fazer um comentário que eu fiz aqui no intervalo para que quem está nos assistindo também saiba. Tem uma produção linda, porque a gente falou, tem que cercear porque a mídia tá... Mas também na mídia tem uma produção linda de conteúdos que talvez o Senado, os senadores e senadoras, em vez de criar uma medalha para os homens, pudesse criar um incentivo à produção de materiais que nos construam de maneira igualitária, né? Porque aqui uma dessas... Puxei uma aqui, tá? Do movimento Mulheres na Política. Coisas que as mulheres eram proibidas de fazer. Daí vai o trend, né? Que chama o trend. 1879, fazer faculdade, né? Só foi poder fazer faculdade a primeira em 1887. Nossa. Era proibido antes. 1932, até 32 não podia votar. Jogar futebol foi proibido por 40 anos. Nós falávamos do futebol agora há pouco. Futebol, teve um decreto que dizia que eram esportes incompatíveis com a natureza feminina. Incluía o futebol, foi até 1941. Na primeira Copa Feminina. Não, mas agora eu vou pedir licença, porque nós tivemos uma mulher gaúcha que participou de um torneio. De Bento Gonçalves? Um evento nacional de tiro de laço, e ela ganhou dos homens e ela não pôde, foi desqualificada, porque era mulher. Isso nos dias de hoje. Até agora. A gente está vivenciando isso aí, o MTG entrou com uma ação e tal, e isso aconteceu. A gente está vivendo isso, assim. É pesado isso, é difícil, né? Porque é só desafiar o homem. Não, mas então, sugiro que a gente pense incentivos para que sejam produzidos conteúdos igualitários, conteúdos para as escolas, de pesquisa, de cientistas, de estratégias que funcionam, de livros didáticos, de livros infantis, livros de literatura com finais diferentes, com protagonistas mulheres, com as antiprincesas, porque também tem essa questão. Sim. Gente, essa questão das mulheres serem ensinadas que a sua realização é um príncipe encantado, continua, né, gente? E isso é muito pesado. Eu tô preocupada com o horário, eu quero falar de duas coisas. Que uma tem a ver com as empresas, eu não sei se eu posso. Nós temos uma norma ligada à saúde do trabalhador, chamada NR1, né? Que cuida da segurança do trabalhador, especialmente da saúde do trabalhador. E a NR1 passou por uma alteração e ela será implantada na sua plenitude em maio deste ano. Então eu entendo que é uma grande janela de oportunidade, porque qual foi a grande alteração? Foi colocar as questões psicossociais dentro dessa NR1. Então, as CIPAs, todo mundo que trabalha com saúde do trabalhador, segurança do trabalho, terá por obrigação ter que trabalhar as questões psicossociais. Aqui tem espaço, aqui é uma grande janela de oportunidade, e nós vamos fazer um evento com o CREA, junto com várias outras instituições, Conselho de Psicologia, de Medicina, de Enfermagem, que são profissões que trabalham, né, na saúde do trabalhador, porque nós queremos
nós entendemos que quando o chefe diz assim, agora tu vai sentar aqui e tu vai aprender a Lei Maria da Penha. Tu vai aprender que tem coisas que agora tu não vai poder fazer mais, que tu vai ser preso. Não adianta tu ser um cara bom se tu é criminoso, porque tá na lei. Eu entendo que é uma grande oportunidade que a gente tem de uma mudança conceitual com o homem, porque o homem tem as suas resistências, inclusive de ir nos grupos reflexivos de gênero, né? Sim. Que é da justiça restaurativa, que é uma medida que inclusive está lá no nosso pacote de incentivo, e a ideia é que a gente consiga ampliar muito isso, inclusive não precisando só ser na medida protetiva quando ele tem que cumprir uma pena, mas também se ele tem mais de um boletim de ocorrência com mulheres diferentes. Quer dizer, porque quando a gente estuda o perfil do agressor e a mulher, né, os casos das mulheres que morreram, normalmente não é a primeira mulher do cara, é a segunda mulher dele. Então eu sempre pergunto assim, qual foi a mulher que ele quis matar? Ele matou essa, mas qual que ele quis matar mesmo, né? Pra gente pensar nos casos e como agir. E a segunda coisa que eu quero poder falar é de que na nossa estratégia, né, que entregamos ao Rio Grande do Sul essa semana, nós temos 2 conceitos novos. Um é a identificação precoce do risco, que vai ser uma notícia a ser disparada por todo mundo que atende diretamente as pessoas. Agente comunitário de saúde, visitador do PIM, visitador do Criança Feliz, visitador da família gaúcha, professores. Os professores sabem quando o aluno está com algum problema em casa. Ele já sabe. O agente de saúde visita as famílias, ele já sabe. Então, ele vai dar notícia diretamente a uma OPM. O que é OPM? É um organismo de proteção, de política pública de proteção para a mulher. É isso que estamos incentivando através do cofinanciamento com recurso de custeio para que cada município do Rio Grande do Sul, dos 497, tenha um equipamento desses. Não precisa ser uma secretaria, porque isso pode custar caro, mas uma coordenadoria ligada ao gabinete do prefeito que tenha força para que possa, e recebendo essa notícia, possa chamar os profissionais das diferentes áreas, de toda a rede daquela mulher, e que juntos consigam criar, aí vem o segundo conceito, um plano singular, porque é especial para aquela mulher, intersetorial, de proteção para essa mulher. Perfeito. Com uma avaliação de risco, conversando com ela e dizendo, olha, isso que acontece contigo é um problema, é por isso que o teu filho está sofrendo. O que acontece contigo, por isso que tu está diferente, por isso que a pessoa que é tua vizinha vê o barulho na casa e diz que vocês estão com um problema. E aí ter um plano onde a gente vai poder estabelecer com ela, olha só, então nós vamos estudar, vamos nos qualificar, daqui a 4 meses nós vamos construir algo que tu possa ter a tua independência. Nesse meio tempo a gente vai olhar para o homem que pratica violência e vamos puxar a rede que já deveria atender este homem. Se ele bebe, ele tem que ir, ele tem que fazer tratamento. Se ele não vai no médico, ele não quer procurar ajuda, ele está lá com estado emocional que ele não consegue controlar. Bom, alguém vai ter que ombrear esse cara. Alguém vai ter que ajudar ele a voltar ao senso comum. Quem vai ser esse? Pode ser um colega de trabalho, porque a maioria das pessoas não fala com o homem. O homem, ele dá sinais também de que ele vai matar. Mas ninguém procura ele porque ele é brabão, ele é não sei o quê, então eu não vou me envolver. Porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, essa estratégia anterior à violência, é claro que é desafiador, como tudo que se faz, mas é uma estratégia que eu pessoalmente aposto muito. Nós escrevemos uma série... Perdão, desculpa lhe interromper, mas infelizmente nós temos... Tem horário.
Nosso tempo acabou. Esse é um tema que eu sabia que a gente ia ficar... Que ia estourar. Eu sabia que a gente ia ficar faltando, né, assim, com tempo para falar, porque realmente é um tema que rende muito e peço desculpas mesmo por lhe interromper, porque eu sei da importância do que a senhora está nos trazendo, mas a gente vai ter que marcar um outro. Claro, para apresentar essa estratégia. É uma pauta que não termina. É uma pauta que é importante e a gente vai seguir falando com certeza. Então, eu já quero lhe agradecer imensamente pela sua participação, pela disponibilidade aqui conosco. Já estendo aqui o meu agradecimento também à deputada, também à Cláudia, e que a gente possa seguir debatendo sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu adorei. Pode me convidar outras vezes. Muito bem, então o Ponto de Conexão de hoje encerra por aqui, agradecendo também os nossos telespectadores e lembrando que você pode rever o programa nas reprises das 10 da manhã e das 4 da tarde. Uma boa noite para vocês.